Olha, eu juro que eu queria fazer um vídeo falando bem de algo de novo. De verdade, meus vídeos de Shipwreck deviam ser isso, até transformar em alguma coisa nova, mas não ajuda também quando o Poppy Playtime tá querendo se transformar no novo Garten of Banban. Eu queria deixar bem claro que eu já sabia de alguns spoilers porque eu trabalho para alguns youtubers e eu tava jogando isso no fim do dia, depois de eu ter feito as coisas pros youtubers. Então eu já sabia do design do protótipo desse bicho vermelho que eu não vou lembrar o nome, mas que parece que saiu de Garten of Banban, e que esse capítulo ia acabar no cliffhanger. Esses menus do jogo continuam muito feios, e é só comparar com o do capítulo 3 que você vê que o jogo simplesmente perdeu toda a estética. Eles mudaram essa estética VHS que combinava com tudo de pop pra essa fonte limpa, genérica, colorida. Não sei realmente qual era a ideia. Essa cutscene inicial é esquisita, geralmente as outras eram sobre o vilão principal do capítulo, tipo no capítulo 2 com a Mommy, capítulo 3 com a Snap, capítulo 4 foi o Doi, mas no 5 foram os coletáveis do mapa e os bichinhos que ficam atrás de você durante a primeira sessão do jogo. Eu também tenho que falar outra coisa sobre eles. No capítulo 4 já teve os personagens como os Nightmare Critters ou o Pianossauro que tem pouquíssimo tempo de tela pra encherem de mercadoria no site deles. O que, se você gosta, problema seu, mas eu acho uma cara de pau você encher seu jogo de personagens só pra tentar sugar o máximo de dinheiro possível da audiência. Nesse capítulo continua igual, eles encheram de informação de personagem pra vender o máximo de mercadoria possível. E também que na verdade as cenas com o protótipo na introdução são muito boas, elas são esteticamente bonitas e passam bem a sensação do personagem. Se eu tivesse no controle dessa cena inicial, eu faria ser só o protótipo, porque essas cenas, de verdade, elas estão muito boas. É só esses bichinhos que estão aí só pra encher linguiça e tem um contraste visual barato mesmo. E daí a gameplay já começa frenética, o Hug tá querendo quebrar o vidro pra te pegar e eu tenho que diminuir a sensibilidade, porque todo jogo tem sensibilidade alta demais. E daqui eu já tenho uma coisa que me irrita bastante nesse capítulo, portas que convenientemente se abrem pra você conseguir prosseguir no ritmo que o jogo quer. Isso tira muita imersão porque não faz o menor sentido. Eu já vou explicar esse conceito pra não ter que ficar explicando mais pra frente, que é a suspensão de descrença. Suspensão de descrença é quando você tá vendo algum filme, série, qualquer coisa que é fictícia, que tem alguma coisa fantástica, mas que por padrão você já aceita coisas que não faria sentido, por serem coisas do universo da obra, tipo, sei lá, você aceitar que pessoas têm superpoderes em um filme de herói. Quando a suspensão de descrença é quebrada, você é jogado pra fora da narrativa, e é exatamente isso que acontece muitas vezes nesse capítulo. Por exemplo, quando a porta não se abria, não por um motivo que faz sentido dentro do universo, mas sim porque eu tinha que terminar de ver a cutscene do Hug quebrando a porta, por exemplo. Eu vou citar esse termo mais vezes quando ele se encaixar, então não acho estranho a falta de exemplos agora. Continuando, o Hug continua te perseguindo, e essa perseguição funciona bem. Ela é um tutorial pro jogo, funciona. O único problema é que essa cena não dá nenhuma sensação de urgência. É bem óbvio que o Hug é programado pra quando ele chega perto de você, ele desacelerar. E outra coisa também é que essa perseguição, ela é bem bonita, na verdade. Ela é bem colorida, a iluminação te guia bem. Eu não tenho nada pra reclamar sobre a parte gráfica, na verdade, da maioria do capítulo. Eu só tenho algumas coisas que eu vou comentar mais pra frente. Mas mesmo assim, esse capítulo tá muito mais bonito do que a bosta cinza que foi o capítulo 4, principalmente. E quando acaba a perseguição, essa foi minha honesta reação vendo que o jogo tem as mesmas notas de antes. Ah não, eles continuaram com essa putaria de notinha, cara. De verdade, se você tá fazendo um jogo, eu espero que o jogo me conte a história, não que eu fique coletando um monte de notinha por ele todo. Pelo que eu vi na tela de coletáveis, só tem 3 VHS o jogo inteiro, enquanto os capítulos bons, que eram do 1 ao 3, tinham vários, que contavam a história de uma forma muito mais criativa, tinham dubladores, era engajante você ver as coisas. Claro, esses capítulos tinham notas, mas era uma coisa muito menor, era só pra você entender detalhes da história, tipo no capítulo 2 com as notas sobre os experimentos, não pra entender conceitos básicos da história. Eles podiam completamente ter feito mais VHS espalhados pelo mapa, ao invés de ficar fazendo você parar por 20 minutos pra ficar no notinha. Isso é storytelling preguiçoso. A pior parte é que parece que eles quiseram fazer as notas serem o menos interessantes possíveis de se ler. Eu talvez leria se eu pudesse dar zoom e ler a nota que os personagens escreveram, sabe, igual a todos os outros capítulos, mas não, é só um bloco de texto no fundo preto e as texturas das notas ali minúscula no canto. Provavelmente porque isso daria mais trabalho pra traduzir e pagar gente pra fazer arte pelo visto demais. A pior parte é que essa coisa das notinhas podia ser uma forma de contar a história. Você poderia fazer, por exemplo, um personagem ficando louco e escrevendo a notinha cada vez de forma mais rabiscada, ou você colocar um desenho do lado da notinha que ajudasse a contar a história da notinha, qualquer coisa assim. Coisas essenciais pra narrativa deveriam ser contadas de forma mais interessante e intuitiva, mas antes de
tudo, deveriam ser contadas de forma direta ao jogador e de forma completamente inevitável. Qualquer pessoa que jogasse o jogo deveria sair do jogo sabendo as partes básicas da narrativa. Tipo, não tem nenhum órgão do governo que acha suspeito uma empresa de emprego ter tipo uns 200 quilômetros de território. Então, abaixo. É porque também é orfanato, mano, então tá de boa. Mas beleza, continuando avançando, o Hugget acha alguma forma e a gente é colocado numa perseguição. Vamos lá. Cadê ele, cara? Sei, deve estar por aí, mano. Ele tá pop playtimando? Ali, o vermelhinho. Ok, vermelhinho, é verdade. Pera, real, se eu ficar aqui sem fazer nada... Acho que isso não vai acontecer nada, não. Olha a música tensa, mano. Imersão. Mas ok, agora ele finalmente apareceu. Vamos ver essa perseguição. Gatinha bonitinha. Gatinha é essa aqui, A ó. carinha dele, a carinha dele. Uou! Ele pula isso aí? Ele vai cair de novo. Ei. Ficou possível. Por que isso durou tão pouco? Por que a parte que eu gosto do jogo dura tão pouco? Avançando tem essa parte com fogo que não tem muito segredo, é só girar essas válvulas. E falando nessa parte, eu já vou deixar bem claro que esse jogo é bem previsível. Então, mano, que fogo é esse? Mano, A fábrica mais existente do mundo. Que? Por que eu tenho que ficar aqui, cara? Nossa, Mano, se entregar uma cutscene enquanto eu estiver aqui, eu vou ficar tão ensinado. mano, não é possível. Não é possível. Não é possível. Mano, o Huggy Wuggy é imune ao fogo. Nossa, vai tomar no cu bem. Que jogo previsível. E daí tem essa parte muito enrolada do Huggy destruindo cada partezinha do elevador que dura um minuto inteiro de praticamente nada acontecendo. E essa mecânica não é nem opressiva o suficiente pra te matar, até que... Sabia. Uau. Não! Ele tá correndo. Ele pegou a Garbage Pack! Eu já disse isso no capítulo 4, mas piorou muito no capítulo 5. Eu realmente não gosto das cutscenes feitas dessa forma cinemática, que fecha o ângulo da câmera. Isso tira muita imersão e na maior parte das vezes fica muito mais feio e quebra o clima do que realmente deixa cinemático. Compare isso com o capítulo 2, que a Mommy também rouba sua mão vermelha. Mas o jogo faz de uma forma que te pega de surpresa. Imagina se o capítulo 2 fechasse o ângulo ali na Mommy enquanto ela pega a mão. E arruinar completamente a surpresa, além de tirar a imersão. É a mesma coisa aqui. Arruina toda a surpresa que o Huggy vai pegar a Garbage Pack. Eu já sei que algo vai acontecer porque o jogo tá me forçando a prestar atenção naquilo. Eu preferiria de verdade poder perder isso que aconteceu por não estar olhando do que ter minha imersão quebrada do jeito que foi. Mais um Smiley Critter. Parece um Furby esse bicho, mano. Mano, os caras tão com preguiça de pensar nos nomes dos bichos novos, mano. Preguiça de pensar em bicho novo. Essa parte mostra bastante do quão contra-intuitivo esse jogo pode ser. Você avança, liga a luz e tem que adivinhar que você tem que voltar. Eu jurava que eu tinha levado softlock porque não faz sentido essa luz que acabou de ser ligada do meu lado fazer alguma diferença no progresso do jogo, mas magicamente a porta que eu tinha tentado abrir antes só destrancou sozinha. É outra parte que a suspensão de descrença foi pro caralho. Ligar essas luzes do mapa aleatoriamente desbloqueia portas. Ah, agora a porta destrancou. Qual que é o motivo que isso tem de existir que não seja uma mecânica do jogo Pop Playtime? Por que os funcionários da Playtime Co tinham que ligar essas luzes pra passar das portas dessa área? Isso não faz o menor sentido. A animação desse bichinho é tão cagada que eu achei de verdade que ele tava bugado e que era pra ele estar rondando o mapa ao invés de ficar parado ali. Isso e também porque essa mecânica é uma merda. Você já tem que ligar as luzes pra avançar e ir pra próxima sala. E além de você ter que fazer isso pra progredir, você ainda elimina os inimigos no processo? Qual que é o desafio disso? Geralmente o jogo de terror bom faz o oposto. O progresso que você tem que fazer é justamente o que atrai os bichos. Pra deixar o jogo difícil, pra te deixar com medo de progredir. Mas não, essa parte aqui eu realmente senti que eu tava só perdendo tempo. Eu nem tava raciocinando na hora de jogar, eu só tava procurando a luz sem nem pensar. Aí eu tava avançando, ligando a luz, avançando, ligando a luz, avançando. E depois de quase 5 minutos disso, fora ajustando gama, porque a parte inicial de configuração do jogo não funciona como deveria, eu acho essa estrelinha que é a nossa lanterna, que o diferencial dela é que ela tem o ultravioleta. E essa mecânica do ultravioleta é muito esquisita. Sabe aquela coisa da tinta amarela de jogo AAA?
aí. Que os devs não sabem fazer um game design criativo, então eles têm que botar um indicativo óbvio do que é pra você fazer, porque eles não confiam na sua inteligência e nem na própria criatividade de fazer alguma coisa boa. É basicamente isso, a luz ultravioleta tem umas setinhas no chão que você tem que ficar seguindo e é isso o capítulo inteiro. Você tem algumas setinhas, você tem alguns indicativos que você só consegue vendo com a luz ultravioleta. E o jogo indo por cima, toda vez que você chega perto de qualquer parte com luz ultravioleta, ela brilha, ela faz um som, ela quer deixar óbvio que, ó, você tem que olhar pra nosso indicativo. E continuando o jogo, ai como eu amo jumpscare forçado quando o jogo não tem atmosfera. Odeio rato, mano, de verdade, mano. Olha esse igualzinho. Ó o rato aí, ó, o rato aí, ó. Jarvis! Não, Jarvis! Tá porra. Tá forte. Mano. E por que eu não fiz nada? Tá porra. Porra é essa? O cara do bem! O Foxy do bem? E eu não gosto desse personagem em nenhum aspecto dele. Eu realmente não entendo porque que essa empresa de mascote horror insistem em ficar fazendo personagem do bem fofinho que tenta ser carismático, mas acaba sendo só irritante. Na verdade eu sei sim, a criançada adora isso, vai vender um monte de mercadoria. Ele geralmente só serve pra entregar a exposição do que aconteceu com os bonecos que estavam ali embaixo e o ponto de vista deles sobre as coisas que aconteceram até aqui. Só que tem um furo de roteiro que não larga minha cabeça. Como que ele sabia dos rumores do que aconteceu com as pessoas do Doi na Safe Haven? Isso dentro da narrativa foi tipo o quê? Uns 20 minutos no máximo? Daí avançando, tá essa cutscene com o protótipo e... ela serve pra quê mesmo? Só pra tentar te dar um sustinho forçado? Eita porra, ó. Ele sabe que tu tá aí. Ah tá! Não, o prototype tava só de sacanagem mesmo. Ele não fez nada. Ele só fez isso aí pelo jumpscare. Ele só veio formar aura. Daí mais uma cena com esse bichinho chato e é isso. Aí dá pra avançar de verdade no jogo. Uma coisa que eu não gosto é que como esse capítulo não tem atmosfera, ele não dá medo, o que ele fica fazendo é que ele fica botando esses bichinhos no canto da tela pra tentar te dar susto. Porque os desenvolvedores não sabem a diferença entre susto e medo. Outra coisa é que essa gosma rosa, que o jogo realmente não se dá o menor esforço de tentar explicar e já taca um monte de vezes na sua tela. Além disso, é uma forma muito preguiçosa de progredir a narrativa, porque antes os experimentos pareciam alguma coisa complexa, mas agora é só você taca as coisas nessa gosma rosa e funciona. Meu Deus, o Doi e o Pop. E o... Pop! Ah, mano. Daí avançando, a gente consegue a Grab Pack de volta e isso me faz questionar qual o ponto da gente ter perdido a Grab Pack em primeiro lugar. Eles o quê? Queriam fazer mais mecânicas, mas eles não queriam usar as mãos antigas e eles trocaram a Grab Pack? Porque a mão roxa a gente não usa nenhuma singular vez nesse capítulo. Sendo que era uma mecânica muito boa, eu adoro aquela mecânica do parkour. Ô, mano, não queria falar nada, não. Não, quem que é? Tá me Essa olhando? Cara de não- safado. Essa cara é de safado. É verdade. Ah, mano. Mano, parece Lourenço, mano. Vocês são lunáticos, velho. E daí, beleza, descubro o que é pra fazer, o negócio demora meia hora pra vir, e aí mais um problema do jogo sendo contra-intuitivo. Tem umas porcentagens escritas no quadro e uma setinha pra cima, e eu fiquei muito tempo tentando desvendar, porque eu achei que era um puzzle que te fazia pensar, mas não era nem isso. Até então, tudo que era interativo no jogo, fora as caixas, tinha um brilho em volta, e isso continua mais pra frente, só que por algum motivo esses quadros não. Eu só fui descobrir que ele girava quando fui clicar nele de frustração e a mão virou o negócio sozinho. Eu geralmente superestimei o puzzle do jogo porque eu não adivinhei que o quadro virava, sendo que o jogo nem me guiou a pensar nisso, e o código só ia estar escrito do outro lado. A pior parte é que essa não é nem a única vez que eu superestimo um puzzle desse jogo. Outra coisa é que você desbloqueia essa mão nova, mas o jogo não se dá o menor trabalho de tentar fazer um mini tutorial dessa mão antes de você ter que usar ela em alguma coisa. Então você tem que adivinhar que a mão interage com as coisas verdes, mesmo que seja uma mão cinza. E daí eu acho esse áudio aí, que pessoalmente eu não fui um fã dessa mecânica dos áudios, e tem esse final que... Mas o bagulho... Que barulho é esse? Que barulho é esse, mano? Mano, que barulho foi... Esse barulho foi bizarro, mano. Cara, ainda bem que eu não fui o único que pensou isso, cara. Tá me sentindo mal, velho. Avançando, mais um puzzle com parkour bem contra-intuitivo. Eu não sei por que eles fizeram várias portas pra uma delas ser interagiva de verdade, enquanto as outras serem só uma perda de tempo mesmo. E o pior é que passando nessa parte, tem mais uma sessão desnecessária de parkour. E depois disso, uma mecânica nova que é só usada nessa parte do jogo. Essa parte inteira podia ser cortada do jogo e não faria diferença alguma. Enche linguiça por pelo menos uns 15 minutos e poderia ser completamente descartada do jogo. E essa é provavelmente a minha maior reclamação desse capítulo. Ele enrola com muita parte desnecessária. E daí você encontra
contra aquele bostinha e esse cara vermelho aí, que tem o design mais Garten of Banban de Pop Playtime inteiro. Que design feio, de verdade. Não dá pra saber a intenção dos criadores do que era pra ser essa coisa aí, fora uma coisa que eu vou comentar mais pra frente. E obviamente esse bichinho só serve pra dar mais exposição desnecessária pro jogo, porque os criadores não sabem desenvolver história de uma forma criativa, então ele tem que tacar todas as informações de uma vez pro jogador num diálogo expositivo. Daí, mais puzzle. E depois desse puzzle, adivinha o que vem depois? Mais puzzle. E depois disso, mais puzzle. E daí você desbloqueia uma mecânica nova pra você fazer mais parkour e mais puzzle. E daí finalmente completando essa última parte do puzzle com esses ventiladores, e eu achei de verdade que eu tinha feito alguma coisa errada no puzzle, porque ficou muito travado esse negócio do ventilador ficar te tacando pra trás. Eu realmente não entendi qual que era a função narrativa disso, mas não era pra eu ser jogado mesmo. O jogo só fez isso de forma extremamente truncada, pra depois ter mais puzzle. E aí depois mais parkour, e aí eu encontro eles. E outra coisa é que esse bichinho claramente não tava dentro de personagem falando pra eu voltar ali, ele só tava querendo que a cutscene ativasse. Ei, volta já aqui! Não, que isso, mano. Mano, Mano, que porra é essa? De verdade, na boa, qual era a necessidade dessa cena? O que fez os criadores desse jogo dizerem: nossa, essa cena aqui é completamente necessária pro progresso da narrativa, ela é completamente indispensável. O que mudaria no jogo sem essa cena? Isso é o fetiche de alguém que tava fazendo o jogo que passou de alguma forma pro produto final, eu realmente não entendo. E sério, na minha gameplay, nessa hora eu já tava nas 1h36. E as últimas 1h12 foram nada senão puzzle, parkour e cutscene. Eu vou continuar contando e digo no final as estimativas de enrolação com puzzle. Daí avança pra pior parte do jogo, que adivinha é mais puzzle ainda. Eu não vou ficar narrando todo o puzzle, então só pra contexto, no meio desse tédio eu consigo uma mão que pega diferentes elementos. Eu curto a ideia de você conseguir pegar diferentes elementos em diferentes partes, mas o jogo deixa óbvio demais o que é pra você fazer por conta desse iconezinho que já mostra que elemento que você tem que usar em o que. Seria bem mais legal se o jogo dissesse que você consegue usar essa mão aí dos elementos nesses objetos, mas não te dissesse qual elemento, sabe? Pra você ter que pensar antes de fazer o puzzle. E daí eu pego um disco e vejo uma memória do passado, que tá ok, ela até que mexe um pouquinho na suspensão de descrença, mas eu até que consigo aceitar. E a cena na real é bem legal, eu sinto que ela seria bem mais funcional se ela fosse não diegética, ou seja, algo que a gente como audiência tá vendo, mas o protagonista não tá. Mas funciona. Gameplay dessa parte chatinha e contra-intuitiva, já que na minha cabeça faria bem mais sentido ter caixas com os formatos de cada coisa que você tem que colocar. Mas assim, aceitável. A parte da gravaçãozinha da TV é bem feita e consegue passar bem a mensagem, que é algo meio cagado pra criança mesmo. E a atuação é boa, além da dublagem. Então não tenho nada a reclamar. Mas a partir daí eu fico perdido. Essa parte do jogo fez um péssimo trabalho em contar pro jogador o que é pra fazer, então eu e todo mundo que eu vi jogando o jogo foi em toda a sala no tentativa e erro. Tentativa e erro é péssimo game design. O jogo tem que te guiar pra você saber o que é pra você fazer, só que sem te dizer o que tem que fazer. Eventualmente eu acabo descobrindo que dá pra ligar os projetores em cima de mim, e eu gostei bastante dessas fitas também. Só a terceira que decidiu congelar. Eu realmente não queria ter um contraponto negativo pra toda coisa positiva que eu fosse dizer, mas o jogo não tá ajudando. E nessa parte eu também não tava percebendo que as fitas estavam destrancando a próxima porta magicamente, então o que eu fui fazendo antes de ver o último projetor foi testar o código das carinhas. Só que eu não tinha o código das carinhas, então foi completa tentativa e erro. E o game design desse jogo é tão merda que funcionou. Eu simplesmente consegui passar sem ter ideia de qual era o código. Eu fui no tentativa e erro, foda-se. E depois de ver a última fita, que foi completamente decepcionante, a outra sala também só magicamente desbloqueia e eu consigo progredir no jogo. Eu consigo entender no ponto de vista dos desenvolvedores fazer eu ver as 4 fitas pra poder avançar, mas, de novo, qual que é a lógica disso dentro da lore do jogo? Não faz o menor sentido o personagem tá vendo as fitas e a próxima porta destrancar magicamente. Isso, além de não fazer sentido, deixa o jogo contra-intuitivo. Eu não fazia ideia que o jogo tava destrancando as portas magicamente. Seria muito melhor se cada sala me desse, por exemplo, uma chave toda vez que eu terminasse de ver as fitas pra eu conseguir progredir pra próxima sala. Isso daria uma justificativa para as salas estarem trancadas e me guiaria pra eu conseguir progredir. E daí, finalmente, eu consigo mais um disco de memória. Isso é legal também, a gameplay é simples,
simples, mas eu acho muito longo. Eu gosto porque ela faz você sentir na pele do personagem. É até um terror existencial você pensar que as crianças estão nesses corpos pra sempre, que elas nunca pediram pra estar neles. É um negócio trágico, é interessante, faz você pensar sobre alguma coisa mais profunda, traz algo novo pro subgênero de mascot horror. Mas daí, mais puzzle. E esse puzzle é uma bosta, inclusive, porque você tem que fazer um backtracking de novo na tentativa e erro e fazer esse puzzle que não tem a menor graça de você descobrir. Não faz você se sentir esperto, é só um negócio chato enrolando. E aí eu consigo o último disco de memória, que era aí que era pra eu ter descoberto o código pra aquela sala que eu fui na tentativa e erro. E essa me decepcionou bastante, porque a parte legal, que seria jogar de hug e matar alguém, virou só uma cutscene. E daí saindo a máquina que te dá as memórias do passado só te dá o código pra passar. Pra quê? Isso não é nem tipo um puzzle ou alguma coisa assim. O jogo ele só desbloqueia o código do teclado e te dá o código. As partes que podiam ter a porta destrancando sozinha, que faria sentido porque essa máquina teria destrancado, o jogo faz esse código, mas na hora que o jogo podia trancar as portas, ele não tranca. E daí, beleza, passando pra outra sala, dá uma tela de loading e o hug aparece bem rápido, não tem nenhuma construção, achei esquisito. Mas antes de eu continuar narrando, aqui eu tava nas 2 horas e 39 de gravação, e o hug é a primeira ameaça que me aparece nas últimas 2 horas e 14 de gameplay. Mas ok, tem uma cena de perseguição, que, de novo, fora o fato que ela é repentina, ela é maneira, e entra na seção de jogar contra o hug na área que ele consegue te ouvir. Eu adoro esse conceito, mas essa parte é muito mal feita. O hug é muito cego e até quando ele tá atrás de ti ele é tão lento que eu só morreria se eu quisesse. Essa parte é ridiculamente fácil, você tem que ser uma criança pra conseguir perder aqui. Eu gosto bastante da ambientação, os barulhos que o hug faz são legais e a mecânica dos projetores como distração de tudo legal de fazer ele se distrair de atrás de você. Mas é muito difícil de ele sequer te ver, as únicas vezes que ele me viu foi porque eu quis. Pra piorar, tem umas áreas que são completamente seguras, então você pode ficar cutucando o hug que ele nem vai te matar, o que deixa ainda menos tenso e mais uma vez a suspensão de descrença quebrada. E o pior é que enquanto ele tá vendo os projetores, ele fica completamente distraído, então eu consigo ficar pegando na bunda dele enquanto ele fica distraído vendo vídeo. De novo, suspensão de descrença, foda-se. E daí, saindo dessa parte, tem essa área toda de plástico que eu realmente não entendo qual que é o propósito dela. Por que embaixo da prisão dos experimentos tem essa área toda de plástico? Esse jogo tem o problema de jogar esses conceitos pra cima de você, só que não dá nenhuma justificativa pra eles sequer existirem. E o pior de tudo, mais puzzles. Esse jogo não para de lançar puzzle. E daí, finalizando esses puzzles, tem a Lily Lovebraids, que caralho, que design horroroso. Genuinamente, eu acho que é o pior design da franquia inteira de Pop. Os bonecos antigos do jogo pareciam coisas que realmente teriam na época que a Playtime Code tava ativa, mas que porra de design é esse? Genuinamente parece que uma fã de K-Pop Demon Hunters tentou fazer o próprio AC estilo Pop Playtime, só que nem se deu o esforço de procurar como que eram os bonecos da época ou fazer um design assustador. Isso era pra ser assustador? Parece um personagem de desenho animado de adolescente Ed, brother, qual é? Aí desce na casa dela, tem um jumpscare forçado e o diálogo expositivo da Pop. E tem um problema essencial no personagem da Pop, ela nunca progride. No capítulo 2 ela age como traíra, daí no 3 é revertido pra ela sair do bem de novo. É uma reversão, mas beleza, dá pra interpretar isso como progresso e ela se arrependendo do que fez. Daí no 4 dá a entender que ela faria a própria coisa, com ela fugindo na crise de pânico e ela se separaria do player, só que no 5 fazendo ela se arrepender de novo. Esse personagem genuinamente pode ter algum arco, ao invés de ficar só nesse status quo de ser boazinha. E completando essa Fat Quest, mais uma Fat Quest que exige mais puzzles. Eu juro que eu não aguento mais esses puzzles. O pior é que esse primeiro puzzle também foi mais uma decepção, porque eu vi esse piano e eu vi os quadros em volta da sala e eu pensei, ok, eu tenho que digitar as teclas no piano com base nos quadros da sala, mas não, eu só tinha que ir pro canto lá da sala e pegar a senha. Qual que é o desafio nisso? O que aconteceu com a criatividade dos puzzles desse jogo? O primeiro puzzle do capítulo 1 era pra você ir numa sala, olhar o trem e ver a ordem das cores, e aí você vai na outra sala e digita. Isso é um puzzle criativo. Além disso, esse capítulo bota mais puzzle de forma que não é nem um pouco criativa, ele só fica maçante. Depois dessa parte eu tenho que fazer mais puzzles sem criatividade pra pegar mais 2 bonecos, porque esse jogo não percebe que o pacing tá uma merda. Daí, completando essa parte, eu tenho que ir lá na cozinha, pegar um livro e botar numa outra parte que tem uma Fat Quest, e eu tenho quase certeza que eu não completei essa parte do jogo como eu deveria. O jogo tava apagando fogo da mão toda vez que eu entrava nessa sala. Eu chuto que seja porque eu não era pra eu tá pegando fogo dali, mas eu só decidi não entrar na sala e funcionou, então tá valendo. E daí eu progredi, peguei mais uma chave e eu realmente não entendo como que seria intuitivo abrir a cama dessa forma. E o pior é que progredindo o jogo coloca mais uma cutscene forçada.
Eu não gosto disso porque eu, como jogador, nunca ficaria parado ali só observando ela falando com o corpo. E se o nosso personagem tiver 3 neurônios, ele também não faria isso nessa situação. Então o jogo só quebra sua imersão pra passar a mensagem da cutscene, que é que ela tá puta com você e sabe que você tá atrás, de uma forma nem um pouco criativa. Ignora que nessa parte eu desabilito o motion blur porque o pessoal da Cal tava ficando tonto, não estranha. A luz inteira do lugar é apagada e o jogo ficou com esse rastro horroroso, eu realmente não entendi. E além disso, isso não é nenhum único bug. A Yada Pop com a Kissy eu acho que bugou ou ela é só muito mal feita mesmo. E quando a Lily nos encontra, a gente faz basicamente a mesma coisa do minigame do PJ Pugapillar no capítulo 2. Que é basicamente só a batatinha frita 1, 2, 3, só que infinitamente pior, porque o jogo não se dá o menor trabalho de fazer uma atmosfera que presta. Também não ajuda que você sempre sabe onde ela tá, porque o cabelo dela brilha por nenhum motivo. E depois disso ela ainda por cima nos sequestra, então por que essa parte do jogo inteira sequer existiu? Geralmente, desde que eu entrei na casa até essa parte podia ser completamente descartado e não faria a menor diferença narrativa. E aqui começa a cena de jantar. Primeiro que eu não sei por que isso é uma cutscene pré-renderizada se os gráficos vão ser piores que os da gameplay. Mas pior que isso... Um lado tá pop, tá ligado? Com um modelo bem feito e tá... Nossa, e outro que coisa essa horrorosa. desgraça. Meu Que Deus. coisa horrorosa. Não vai ser assim. Não. Meu Deus, velho. Mano, será que eles... Nossa, Mano, fizeram- que cena patética. Que cena patética. Eric Cartman? Esse genuinamente deve ser um dos piores designs de qualquer coisa que eu já vi na minha vida. O mínimo que um design deveria fazer é passar a mensagem do que é aquilo e ser impactante. Se você fica 5 anos construindo o negócio, o quê? No design do protótipo passa a mensagem dele ser um protótipo. Além disso, o máximo de amálgama que ele tem são os braços dos personagens na frente e ele não faz nada com eles. Só pior do que esses braços é o pelo do Catnap na parte da bunda dele, porque isso é um furo de lógica gigantesco. Os caras não jogaram o próprio jogo pra saber que o Catnap queima no final do capítulo 3 e que não tem pelo nenhum nele quando ele morre. Vamos lá, esse design do protótipo é forçado pra caramba pra tentar dar medo e só conseguir dar medo em criancinha. Não faz o menor sentido, já que não parece nem um pouco alguma coisa que a Playtime faria, muito menos que esse sorrisão e essa shape de corpo de Hazbin Hotel. Conflita com o Canone, porque canonicamente ele tinha uma mandíbula que funcionava, mas esse design não mostra isso. Mas, de novo, o pior é que ele não passa a mensagem de ele ser um protótipo. Nada nesse personagem passa a mensagem que ele copia os outros. Teria muito mais sentido se ele tivesse muito mais o conceito de amálgama. Além disso, ele é muito genérico. Ele é claramente feito pra vender mercadoria pra criança sem senso crítico que vai gostar dessa desgraça Ed, porque não vê coisa que presta, então acha que isso aí é alguma coisa de qualidade. Eu tenho um chute muito forte, que do capítulo 1 ao 3, que é quando tinha equipe artística original, não era pra ele ser assim. O modelo do braço usado nos capítulos anteriores era diferente, já que tinha a parte do braço querendo esquelética, e a estátua da Catnap tinha só um braço destacado, o esquerdo, que era justamente o braço que a gente via tomando ação em toda a cutscene. O meu chute é justamente porque agora o Catnap parece um imbecil fazendo algo que não tem nada a ver com o protótipo de verdade. Mas mais patético que isso é o fato que a coisa das vozes trocarem do protótipo, que antes era algo ameaçador porque ele podia se passar por qualquer pessoa ou coisa, agora é só um truquezinho pra tentar deixar os diálogos dele mais intimadores do que são, porque eles não têm criatividade pra escrever um diálogo bom, então eles tentam ficar trocando de voz pra tentar parecer intimidador. E essas animações também estão muito mal feitas. Ele tenta parecer ameaçador, mas ele acaba só servindo muito cante. Olha, se fosse pra eu fazer o protótipo, eu faria algo bem inspirado no Chuck do Brinquedo Assassino, com todo esse lance de ele ser um boneco com partes orgânicas, misturando esse negócio de esqueleto, parte orgânica, boneco. Daria pra fazer alguma coisa bem grotesca e assustadora pra passar bem a mensagem de criar um protótipo, alguma coisa não finalizada. O Hafler fez um conceito inspirado nisso e eu simplesmente amei. Ele teria um braço direito bem menor do que esquerdo e ele teria umas patas de aranha bem fininhas, igual os dedos dele, pra ficar parecendo aquelas aranhas de patinha fininha, que eu não quero pesquisar porque eu tenho aracnofobia, mas justamente por eu ter aracnofobia eu sei o que dá medo numa aranha. E outra coisa que eu não daria bunda de aranha pra ele, isso só polui o design. Mas voltando pra cena, ela também é péssima. Dá pra ver que os dedos dele nem estão encostando na Pop, porque a sombra tá muito distanciada. Daí ele racha a cabeça dessa forma muito esquisita e depois ele fode da Kissy porque ela tá com um gás vermelho dele. Gente, de verdade, eu até entendo por que a Mob Games fez ele não matar o player logo ali.
que é porque a gente tem que ter jogo. Mas qual que é o motivo do personagem do protótipo não matar a gente ali? Não era o que ele tava tentando fazer o jogo inteiro até agora? Eu não sei a motivação dos personagens e eu tô no 5º capítulo. De verdade, qual que é o motivo de lore pra ele não matar o protagonista? A gente tá logo ali, é só um tapa e a gente morre. Ele é burro assim mesmo? E daí tem esse visual final da cutscene que é uma merda. Essa tentativa de simulação de gás ficou uma bosta. O que aconteceu com o gás bonito que tinha no capítulo 3? E o pior é que vem essa perseguição com a Lily, que te dá pouquíssimo tempo de reagir antes de você perceber o caminho certo. Não uma, não duas, nem 3 vezes. Alguém sequer chegou a testar esse jogo? De primeira você é obrigado a adivinhar que você tem que dar meia volta pra fugir dela sem nenhuma indicação visual do jogo disso. Ou que o caminho estreito, que nessa altura tinha algumas coisas que não te deixava passar agachado, nessa perseguição você tem que adivinhar que dá. Mas a pior parte é aquela que você tem que andar em direção dela enquanto ela te persegue. E tem um negócio que faz barulho, então parece que você tem que interagir com ele, mas não. Essa parte do jogo é um desastre de game design. Ela nem chega perto de você e já te mata, porque esse jogo não liga pra tua imersão. Uma coisa que o Markiplier disse que é muito verdade, fora tudo que ele disse sobre esse capítulo, é que quando você morre numa cena de perseguição, ela perde todo o peso. Uma perseguição é pra te deixar angustiado. É pra parecer que se você cometer um deslize, você tá morto. Coisa que o capítulo 1 faz muito bem. Ela é relativamente fácil, mas parece muito que cada errinho que você cometer, você vai morrer. Mas no capítulo 5, você tenta uma vez, morre, tenta de novo, morre. Esse jogo ele não causa medo, é só frustração. E agora a parte mais engraçada, que é algo que eu falei no meu vídeo sobre o capítulo 4, é que os capítulos anteriores faziam um excelente trabalho de te guiar onde ir na perseguição, por conta deles serem escuros e só iluminarem o que importa. Mas esse capítulo aqui é tão claro nessas partes que fica uma poluição visual gigantesca que você não consegue se guiar. É o equivalente a olhar numa pintura de onde tá o Aldo e tentar achar ele em menos de 5 segundos. E por último, quando a perseguição acaba, ela morre da forma mais broxante e sem sal possível. Ela é esmagada e não sai nem sangue. E o pior é que nem fazia sentido ter uma perseguição com ela. Eu nem sou o maior fã de boss fight, mas eu sinto que combinaria muito mais com ela ter uma boss fight em que você bota fogo no cabelo dela, alguma coisa assim. Só que ao invés de tentar fazer um jogo interessante, a Mob Game está obcecada em tentar recriar a magia que foi a primeira perseguição do Hug, e eles nunca conseguem. E avançando, uma cutscene travada, e eu realmente não entendo por que isso aconteceu com a Pop. O que aconteceu off-screen? Porque ele rachar a cabeça dela claramente não era o suficiente pra ter deixado ela assim. E daí, adivinha? Mais uns 3 puzzles, só coisa enrolada que não tem necessidade pra existir. Só que eu tenho que deixar uma nota especial pra esse puzzle da máquina gigante. Que caralho inútil, não funciona pra nada, é só chato. Até que finalmente uma parte boa do jogo acontece. Essa perseguição do Hug ela é muito boa, ela é tensa, mostra a força dele. Eu não tenho nada pra reclamar da execução dessa chase. Ela é bem intuitiva, ela funciona. Até as mecânicas que tem no meio dela, você consegue pensar rápido o suficiente. O jogo te dá tempo de pensar. Essa parte parece que alguém testou o jogo. Daí chegando no final, tem essa cutscene com a Kiss e o Hug. Não só essa cena é extremamente clichê, como eu já disse que esse jogo é previsível. Mano, ele vai muito matar ela. Na moral. Olha a cara dele, velho. Vai ser o prototype que vai ser empata foda. Eu falei? Não é possível, caralho. Eu falei. Nossa, que bagulho previsível da porra, velho. Não acredito nisso. O empata foda, mano. Nossa. Porque o prototype matou o Pop. Vamos pelo Legs. E como vocês viram, o protótipo apareceu e aí vai ter essa cena tensa que ele fica parado te encarando enquanto você não progride no jogo. Eu amo imersão. Na boa, esse jumpscare é muito ruim, ele só te dá um beijinho. Essa perseguição é uma merda. As mãos não estavam funcionando direito quando eu tentava grudar no trem, por exemplo, no início. Simplesmente não estava funcionando. Algumas alavancas, por exemplo, não estavam conectando. Eu realmente não entendo o que aconteceu com a programação dessa parte. E ela tem um ritmo muito esquisito. Umas horas você progride muito rápido, outras são tão lentas que o protótipo não tem nada pra fazer, então ele fica te olhando progredir no jogo pra tentar desacelerar ele. É um negócio patético. As mecânicas aqui também são tão ruins e quanto intuitivas quanto as da perseguição da Lily, só que pelo menos elas te dão tempo de reagir, o que troca a funcionalidade de gameplay por uma quebra ridícula de imersão. Ele fica realmente te esperando fazer os puzzles. Essa é a ameaça que eles construíram por meia década. A ameaça que fica te observando fazer puzzle e não te mata na primeira oportunidade que tem, e nem na segunda e nem na terceira. Muito obrigado, Mob Games. Eu adoro seu foco em suspensão de descrença, mano. Pior de tudo é que lá no finalzinho da perseguição o jogo simplesmente joga uma porta idêntica do início, só que tem uma válvula
válvula pra você abrir ela. Isso é tão ridiculamente contra-intuitivo com tudo que o capítulo mostrou até agora que chega a ser cômico. Não tem uma porta que você abre o capítulo inteiro que é com uma válvula. Além de que essa perseguição já te condiciona a pensar que se não tiver um scanner do lado da porta, ela se abre sozinha. Mas o jogo simplesmente joga uma mecânica que você nunca viu pra você ter que adivinhar no meio de uma chase. Que você não tem tempo de pensar. Por causa dessa bosta de game design, você é jogado lá pra trás de um checkpoint na puta que pariu. E daí acaba com o trem batendo e, obviamente, o protótipo sendo protegido pelo roteiro. Daí ele te perfura pelo peito e sequestra a Poppy, colocando alguém nesse líquido bizarro que se foi explicado no jogo foi algum papelzinho que é ridículo, porque no jogo não explica alguma coisa essencial pra entender o plot. Essa cena não tem impacto porque eu não sei o que era pra tá acontecendo. E essa cena, ainda por cima, é uma das coisas mais indignantes, porque eles deixaram essa parte confusa, provavelmente de propósito pra gerar teoria. Eles estão acabando com o próprio storytelling de propósito, só pra fazer as pessoas falarem sobre o jogo, teorizarem. Esse é o nível de falta de substância narrativa que o jogo tem. Ele tá deixando a cena ruim de entender de propósito, só para as pessoas falarem sobre ela. E outra coisa, você percebeu como deu pra terminar esse ponto inteiro antes da cutscene acabar? Porque essa merda é tão enrolada assim. Daí avançando, você vai ter um computador que tem mais umas coisinhas de enrolação, e aí você ativa o backup do doutor e o capítulo acaba. Não, mas sério, na boa, isso aqui me prova que eles estão de sacanagem com o nosso tempo. Pra que esse capítulo e o capítulo anterior sequer existiram? Eles simplesmente tiveram a pachorra de lançar 2 capítulos quase completamente filler, um do lado do outro, com o final desse aqui anulando a única coisa que justificava sequer a existência do capítulo 4. Além disso, como que isso faz sentido? A gente desligou os órgãos do doutor, como que ele voltou? Se eu fosse diretor desse jogo, eu simplesmente faria ele acabar no capítulo 4. Sem foco no Dewey, sem Safe Haven, sem Lily, sem nenhuma das outras enrolações. Teria o doutor, o Yarnaby, talvez teria o Dewey, o Hug e o protótipo. Acabou aí. A gente sabe que na lore o doutor e o protótipo não se gostam, então naturalmente já teria uma briga entre si. Daí o jogo de alguma forma te obrigaria a ter que tirar o doutor primeiro e depois você teria que lidar com o protótipo por si só. Daí ou você ganha do protótipo ou ele te pega e aí o jogo acaba. Simplesmente parecia mais razoável pra narrativa o jogo acabar depois da Hour of Joy. A gente descobre a coisa mais brutal do jogo, tudo o que aconteceu com os funcionários, e depois o jogo acaba. Parece natural. Claro, eu não sou o diretor criativo mais genial de todos os tempos, mas pelo menos eu prezo pelo tempo das pessoas que estão assistindo minhas obras. Opa, gente, beleza? É o Jason da edição aqui. O diretor antigo da Mob, o que fez os capítulos 1 a 3, fez uma thread falando sobre os planos dele sobre o capítulo 5 e eu acho que eu vou cometer suicídio. Vamos lá, as coisas relevantes. Eles não usaram o esboço original do capítulo 5 que ele escreveu. E eles até podem fazer o final antigo acontecer, mas seria improvável. Vamos lá, eu tava certo sobre o protótipo, ele não tem nada a ver com o que ele é. Ele era pra ser realmente próximo da estátua do Catnap, com a parte importante, sendo que era pra ele ser feito de lixo, partes humanas e restos de brinquedos. Eram pra ter vários brinquedinhos nas mãos dele, essas coisas, com grab pack e tal. Beleza, eles nunca finalizaram um design, mas esses designs aqui são os mais próximos que a gente chegou. Cara, a gente podia ter tido algo bom. Outros personagens. Os Ultimos, o Chum e o Giblet são completamente novos. Os personagens que são mais, obviamente, criados pra ganhar dinheiro. E a Lyri tinha uns conceitos quando ele saiu, mas ela não fazia parte do esboço que ele deixou. Porque não tinha como encaixar ela do capítulo 5 de uma forma natural. E realmente foi o que aconteceu. E essa parte que é meio extensa, mas basicamente era pro doutor ter realmente um arco de personagem no capítulo 4, pra não ter motivo pra ele voltar no capítulo 5. Ninguém ia sentir falta dele porque já ia ter fechado o arco de personagem dele. E agora, saindo da thread original e coisas que ele respondeu pras pessoas, o protótipo também era pra ter uma personalidade diferente. Bem que eu achei estranha a escrita dele, eu achei Ed demais. Ele era pra ser um personagem inteligente e observador, era pra ele ser um personagem que ele não sabe que ele é o vilão, ele era pra achar que tá certo. E você compara isso com o vilão atual, ele é realmente só um vilãozão, ele é um genérico, ele não tem graça. Outra coisa que não era pra ele voltar no capítulo 5, o que explica por que é um furo de roteiro tão gigantesco ele voltar, só por fanservice mesmo, era pro capítulo 5 focar no Ludwig, o criador da empresa, o que realmente não teve quase porra nenhuma sobre ele, a não ser as notinhas, que eu não sei porque eu não li, mas era pra ter muita coisa.
e pelo visto eles não usaram. E não era pra ter aquele gelzinho que eu falei que era uma justificativa genérica, porque parece demais com o Remnant de FNAF, o que realmente parece muito. É uma explicativa genérica, sem sal, que não explica nada, na verdade. E isso aqui que me dá esperança, porque eu espero muito que algum dia ele revele qual que era o final original do negócio. Porque parece bom. Porque eu realmente tenho esperanças que ele faria alguma coisa que presta. Eu tenho esperanças que esse cara, que é um artista bom, consiga fazer alguma coisa original que passe uma mensagem significativa, que realmente fique com a pessoa depois de ela ter jogado, experienciado a narrativa, em vez de ser só mais uma coisa genérica, que seja só pra você ficar ali por um tempo, achar os personagens bonitinhos e fechar o jogo e nunca mais pensar naquilo. Espero de verdade que algum dia ele poste isso, porque parecia que Pau Playtime era uma história que ele queria contar, e que realmente faria você sentir algo a mais, que realmente não seria uma história só pra você desligar o cérebro e aproveitar. Nada nesse jogo tem peso, a narrativa é rasa e tenta te segurar em fanservice e recuperar a coisa mais icônica de Pop, que é a perseguição, mas é tão patético que chega a ser um ótimo caso de estudo. O jogo fica te jogando vários cenários, personagens, conceitos, que existem não pra fazer uma narrativa complexa, mas pra fazer o máximo de mercadoria possível. Enquanto tiver idiota que compre e apoie esse tipo de produto raso e mal feito, vão ter mais produtos rasos e mal feitos. Vota com a sua carteira e não compre esse capítulo. Economiza mais R$15 e compra Deltarune, que é um jogo realmente feito com carinho por um artista que quer fazer algo com coração. E pra quem ficou até o final, dando muita margem de erro a favor do jogo, quase 3 horas foram pura enrolação com puzzles extensos, cutscenes desnecessárias, mas principalmente nenhuma ameaça presente na área. Por volta de 65% da minha primeira experiência do jogo foi enrolação.